Muito bem, muito bem, muito bem. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs que nos acompanham aqui no canal, tanto na plataforma Quai quanto na plataforma do YouTube. Deus esteja abençoando grandemente os nossos irmãos, tá bom? Desejo do meu coração hoje que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, tá bom? E hoje nós estamos com um tema bastante interessante. Hoje aqui, somente o nosso áudio aqui que vai aparecer. Aliás, vai se ouvir, né? Aliás, né? Somente o nosso áudio aqui que vai se ouvir. Mas nós estamos dentro de um tema no livro de Gênesis, texto base nosso, né? Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 1, a parte B do versículo. Ali você pode abrir a sua Bíblia, pode conferir que vai ser a fala de Eva. E nós vamos aqui dentro do original hebraico mostrar o que Eva falou e a tradução, nós vamos ver aqui, a transliteração, e vamos chegar mais perto, mais próximo do que realmente o autor queria dizer quando ele relatou a fala de Eva. Agora, uma das coisas que eu coloquei aqui, até aqui em cima como tema é porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Desde muito tempo eu já lia esse texto da Bíblia, não compreendia acerca desse assunto. Hoje já entendo um pouco mais, mas na época, as primeiras vezes que eu comecei a ler esse texto, quando eu li ali que Deus aceitou somente a oferta de Abel e Deus não atentou para a oferta de Caim, eu li aquele texto da Bíblia, que é esse na qual nós vamos ver aqui, e parecia que havia uma acepção e não entendia o porquê Deus não havia aceitado o sacrifício de Caim. Me subia essa questão, essa indagação na minha mente, no meu coração, porque Deus realmente não aceitou a oferta de Caim, não atentou para a oferta de Caim e se agradou muito com a oferta de Abel. Nós vamos ver o que realmente Eva falou no hebraico. Nosso texto base, Gênesis 4, versículo de número 1. Aqui está, embaixo aqui, onde aqui está escrito no slide aqui, a fala de Eva no original hebraico. Para baixo você vai ver umas letras aqui, essa letra é o hebraico. E essas letras aqui é uma frase do texto base, que está em hebraico. É Kanit Esh Et Adonai. Tá? Foi isso que Eva falou. Kanit Ish Et Adonai. Foi isso que ela falou quando ela diz adquirir do Senhor um homem. A tradução está escrito assim, né? Adquirir com a ajuda do Senhor um homem, ou adquirir um varão. Nós vamos ver na tradução, vamos passar algumas traduções do hebraico para nós chegar mais próximo do que realmente Eva queria dizer, tá? Então essa foi a fala de Eva, né? A nossa indagação é por que Deus não aceitou a oferta de Caim. A fala de Eva no original hebraico é Kanit Ish Et Yavé, ou Adonai, né? Que é o nome de Deus, essa última frase aqui. E a leitura do hebraico, as línguas semíticas, né? Elas começam da direita para a esquerda, não é igual ao nosso português, que começa da esquerda para a direita. As línguas semíticas, o hebraico principalmente, começa da direita para a esquerda. Então é kanit, adquirir, ish, homem, et é um verbo que define um verbo indicador, que nós vamos ver mais profundo isso, é um verbo indicador. Depois dele vem ou um artigo definido ou um substantivo próprio. Kanit ish et, tá? Ish é o homem, et é o verbo, é o indicador do verbo, né? Depois dele vai vir um verbo próprio, que é o nome de Deus, Yavé, que é o tetagrama que está escrito aqui, Yavé ou Adonai, tá? Então nós vamos ver mais profundo sobre isso aqui. Nosso texto base, Gênesis 4, versículo 1, a parte B. Aqueles que quiserem nos acompanhar aí no nosso estudo bíblico hoje, porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Vamos prosseguir no slide aqui. Agora nós vamos ver a transliteração, ou vamos transliterar, agora vamos transliterar o versículo. Presta atenção. Transliteração, tá? Transliteração e tradução. Transliteração é quando nós pegamos a letra
de uma palavra, por exemplo, em hebraico, e transferimos ela para a letra do português. Por exemplo, a primeira palavra aqui, kanit, né? Kanit, tem a frase em hebraico, a palavra em hebraico. Aí a transliteração é quando eu transfiro para o português. Então aqui a letra em hebraico e kanit, que é a letra transliterada já. E a tradução é adquirir, tá? E depois ela vai dizer kanit, ish, ó, a letra em hebraico, ish, transliteração, e o homem é a tradução. Então ela disse kanit, adquirir, do Senhor um homem, ou adquirir um homem, tá? Adquirir um homem. E agora vamos ver aqui o artigo definido que eu falei, artigo que marcador, artigo, ou verbo marcador, né, de um artigo definido, ou de um substantivo próprio, que é essas duas letras aqui do hebraico, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, junto com a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tav, que forma o verbo et, transliterado para nós aqui, tá? Et. Ele não tem correspondente para o português, porque é apenas duas letras. É a primeira letra consoante do alfabeto hebraico e a última letra. Então ele não tem correspondente, não tem tradução. É apenas duas letras, o et, tá? E esse et aqui, como eu já vos disse, ele é um indicador de verbo. Ele vai indicar que depois dele vem ou um artigo definido ou um substantivo próprio, tá? Então Eva está falando kanit, ish, homem, et, que é o marcador do verbo definido, do artigo definido, ou do verbo, do substantivo próprio, que vai vir dele depois um artigo, ou um nome, né, de uma pessoa, ou um artigo definido. Kanit, ela está dizendo, kanit, adquirir, ish, homem, et, o verbo, que vai indicar o que vem depois dele, e depois dele vem exatamente isso, um nome definido, que é esse daqui, ó, que é o tetagrama. Esse aqui é o nome de Deus em hebraico, essas primeiras letras aqui, é o nome de Deus em hebraico. Na transliteração fica dessa seguinte forma, a letra que nós conhecemos, a transliteração, Yud, Re, Vav, Re, a transliteração é Y, H, W, H, forma o tetagrama. Esse tetagrama aqui é um nome de Deus, não tem vogal nenhuma nele. Muito tempo depois que foi inserida a vogal, né, que fica Iavé, o A aqui antes, depois do Y, depois do V aqui o A, o E e o A de novo, que fica Iavé, né? Muito tempo depois, mas ele não tem vogal nele. Mas ela vai dizer então, voltando aqui, Kanit, Ish, homem, et, Adonai, que é o nome de Deus. Depois desse verbo aqui, et, vem o nome de Deus. Aí nós vamos então para a conclusão, que seria a tradução mais fiel, mais próxima do que realmente Eva falou, tá? Eva falou adquirir um homem Deus, tá? Adquirir um homem Deus, foi isso que ela falou. Na nossa Bíblia não está assim. Por que não está assim na nossa Bíblia? Gente, eu não entendo também, porque às vezes é questão de tradução, não é que a Bíblia esteja errada, a Bíblia não está errada. Se houver algum erro na Bíblia, o erro foi do tradutor, o erro foi do copista, daquele que escreveu ela. Mas na Bíblia não há erro nenhum, em Deus não há falha nenhuma, né? Eu não sei por que não foi colocado exatamente, mas próximo isso, ela disse adquirir um homem Deus, tá? Adquirir um homem Deus. O nome de Deus aqui vem no final. Se você pegar lá no original, você vai ver exatamente a frase desse jeito aqui. Kanit, Ish, et, Adonai. Isso que você vai ver. Então a tradução mais fiel, a tradução mais próxima seria o que ela disse. Ela falou da seguinte forma: adquirir um homem Deus. Por que Eva falou isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui no slide, acompanha aí, o Targum. O que você não sabe o que é o Targum? Eu vou explicar para você. O Targum era uma interpretação que os apóstolos tinham. Lá naquele tempo, eles já tinham essa interpretação, tá? O Targum dizia, lá no Targum, na interpretação que os apóstolos, os discípulos tinham em mão naquela época lá, olha qual era a tradução desse mesmo versículo aqui, tá? Desse mesmo versículo. Esse Targum, que era a tradução que os discípulos tinham,
Estava escrito dessa forma. A fala de Eva estava escrito dessa forma no Targum. Adquiri do Senhor um homem, o anjo do Senhor. Gente, isso indica, tá? Isso indica, até os discípulos tinham essa ideia de que Caim, ele era considerado mais do que um homem comum. Ele era mais considerado do que um homem comum, tá? E nós vamos ver, segundo o Targum, era assim que os discípulos consideravam, essa era a tradução que eles tinham em mãos, tá? Agora nós vamos explicar algo para que você entenda melhor por que Eva disse adquirir do Senhor um homem Deus, tá? Olha só, Gênesis 3,15, a esperança da restauração, o nascimento de um filho. Essa era a esperança da restauração quando Adão e Eva saíram do paraíso. Sim ou não? Era. Eles saíram com essa esperança do paraíso. A esperança de restauração qual era? O nascimento de um filho homem. Veja bem, depois de todo o castigo que eles receberam por causa do pecado, o capítulo 4 do livro de Gênesis já vai se iniciar eles buscando um filho. Tá? Já vai se iniciar eles buscando um filho. E o primeiro filho que nasce quem é? Caim. Então, por certo, Eva sai do paraíso com a esperança de que o seu filho fosse alguém muito especial, mais do que um ser humano. Seria aquele que iria a esperança dela era essa. Porque ela ouviu do próprio Deus. Isso, ela ouviu da boca do próprio Deus. Deus disse para ela, Gênesis 3,15, presta atenção e acompanhe se você quiser. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, Deus está dizendo aqui que a restauração seria na semente da mulher. Aquele que iria esmagar ia trazer novamente o paraíso. Então, o capítulo 4 já se inicia com eles buscando um filho e nasce quem? Nasce Caim. Posteriormente, depois de algum tempo, claro, quando você lê a Bíblia, parece que tudo foi acontecido aleatoriamente, um acontecimento depois do outro, mas não é. Às vezes nós vemos um versículo, às vezes o acontecimento do outro versículo passou-se anos e anos depois para que aquele acontecimento, para dar-se aquele acontecimento. Quando nasce Caim, depois Abel, não é logo em seguida. Pode ser que Abel fosse 3 anos mais velho do que Caim, pode ser que Abel fosse 1 ano mais velho do que Caim, ou 2 anos. Então, tudo aconteceu de forma natural, nasceu Caim, Eva com aquela esperança de que o filho dela fosse trazer novamente restauração para o paraíso. Aí, eles cresceram e a aprendizagem naquela época não era levar os filhos para a escola. A aprendizagem naquela época, o filho aprendia aquilo que o pai aprendeu. A experiência, o pai e a mãe iria passar para o filho. Essa era a escola que o filho ia ter. Então eles nasceram, foram desmamados, cresceram, aprenderam a andar. Anos e anos se passaram, foram criança, adolescente, jovem, até se tornar homem. Então tornou-se anos e anos. E Caim, por certo, Eva ouviu aquilo de Deus no paraíso, ensinou para Caim aquilo. Que a restauração estaria certamente nele, porque ele era o primeiro filho. E se a restauração estaria no filho, Eva posteriormente ensinou para Caim, Caim aprendeu, cresceu, aprendeu que ele seria o restaurador. Gente, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, tá? Isso é um raciocínio, nós não somos dono da verdade, é apenas um raciocínio, que isso não foi eu, isso aqui é pesquisa, outras pessoas já pesquisaram antes de mim, chegaram a essa conclusão. Então é pesquisa que levantamos, mas ninguém é dono da razão. O único, sempre digo, o único dono da verdade 100% é Deus. Nós levantamos aqui apenas uma suposição do que pode ter acontecido. Aí esclarece mais na nossa mente o porquê talvez Deus não tenha aceitado o sacrifício de Caim, tá? Caim cresceu, aprendeu que talvez ele seria o restaurador. Nota uma coisa que eu quero falar para você aqui, para nós encerrarmos e concluirmos tudo isso daqui. Nota uma coisa só. Uma tradição hebraica, entre os judeus, uma tradição hebraica, ela diz que quando o Messias aparecesse, quando o Messias chegasse, cessaria
a oferta de sacrifícios, cessaria a oferta de derramamento de sangue, uma tradição hebraica. Preste atenção agora, qual foi o sacrifício de Caim? Qual era a suposição de Caim trazendo frutos para apresentar diante de Deus? Note, tire esse raciocínio comigo, acompanhe o meu raciocínio. A tradição hebraica dizia que quando o Messias chegasse, cessaria a oferta com derramamento de sangue, com sacrifício cessaria. E é exatamente isso que Caim faz. É exatamente isso que Caim estava supondo diante de Deus. Porque ele trouxe uma oferta não de sacrifício, mas uma oferta de frutos. Veja a diferença da oferta que Abel trouxe. Tá? Quando então ele trouxe diante de Deus uma oferta de frutos, a suposição, ele estava supondo para Deus que a oferta de sacrifício tinha cessado. Por certo, Eva teve um raciocínio, mas um raciocínio que iria se cumprir 2.000 anos, 3.000, mais de 10.000 anos depois, que se cumpriria em Cristo Jesus. Só que Eva pensou que era ali, naquele momento, o filho dela queria trazer, ou queria fazer cessar o sacrifício. Note que Cristo fez cessar o sacrifício. Cristo apresentou um único sacrifício, o Messias veio e cessou o sacrifício com derramamento de sangue. E outra, quando Caim trouxe do fruto da terra, ele estava trazendo a lembrança de Deus, aquilo que a mãe dele fez. Fruto trazia a lembrança de Deus, o pecado, a desobediência da mulher. Então, pense comigo e analise se hoje nós não podemos tirar um raciocínio melhor o porquê que Deus havia rejeitado o sacrifício de Caim. Entendeu? Será que Deus deu para esclarecer na nossa mente aqui, lembrando que não somos donos da verdade? Mas tire aí as suas conclusões, vá no original. Isso aqui é uma exegese bíblica, tá? Isso aqui é fazer uma exegese bíblica. Quando nós pegamos o original, o texto, analisamos ele, o texto, e chegamos mais perto do que realmente o autor queria dizer. Isso aqui é uma exegese bíblica, tá? Então talvez seria por isso, né, que Deus havia rejeitado o sacrifício de Caim. Não é que Deus fez acepção de pessoa. Realmente nós analisando dessa maneira, quando Caim trouxe o fruto diante de Deus, ele estava supondo para Deus que havia cessado o sacrifício com derramamento de sangue, tá? Porque a tradição já dizia isso, né? Quando Abel trouxe, né, Abel estava apresentando um sacrifício com derramamento de sangue, dizendo que realmente é só o sangue do cordeiro que podia cobrir o pecado do homem. Quando Adão e Eva fizeram folha de figueira, de aventais de figueira, folha de figueira para cobrir o seu pecado, quando Deus se apresenta diante dele, né, ele diz: estou aqui, Senhor. E na mente dele, na sua consciência, ele ainda estava nu. Mesmo coberto com folha de figueira, na sua consciência, ele estava ainda nu. Tá? Aí o que Deus faz? E aliás, o primeiro a fazer o sacrifício com derramamento de sangue foi o próprio Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus pega a pele do animal para fazer veste para o homem. Você acha que Deus tirou a pele do animal e deixou o animal vivo? Não. Deus sacrificou aquele animal, né, já com um prototipo do sacrifício do cordeiro, né? Sacrificou aquele animal, tirou a pele dele, fez aventais para o homem. Ou seja, é só o sangue do cordeiro, é só a mão de Deus que pode cobrir o sacrifício do homem. Então a fala de Eva, no original, ela disse adquirir do Senhor, né, ou adquirir um homem Deus, né, supondo que seria Caim, que seria o restaurador, que seria um homem Deus. Mas ela não sabia que estaria no futuro tão distante que o homem Deus desceria à terra, né? Porque o verbo vivo realmente ele desceu à terra, né? Mas foi um tempo tão distante dela, ela não sabia, mas estava supondo que seria seu filho Caim. Então talvez seria por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, tá bom? Analise o texto, tá bom? Estude, leia a Bíblia, seja um leitor assíduo da palavra de Deus, porque devemos ter esse interesse
de ler e compreender o texto bíblico, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus, tá bom? Na plataforma aí do Quai, do YouTube, nos siga, deixe seu like, seu comentário para abençoar, compartilhe com alguém também, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.